Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, antes de darmos início a essa escola DBD, vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, que somos necessitados. Altíssimo Deus e glorioso Pai que estás nos céus, no nome da pessoa santa, bendita, justa, grandiosa, poderosa e maravilhosa Jesus, teu Filho amado, queremos suplicar, Senhor meu Deus, meu Pai, agora a tua graça, a tua mão santa, bendita, sublime e soberana, estendida sobre nossas vidas nessa manhã, meu Senhor, que vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Senhor meu Deus, meu Pai, nada temos, nada somos e nada podemos. Precisamos, meu Deus, da tua graça, da iluminação do teu Espírito Santo em nossas vidas, nos guiando, Senhor meu Deus, meu Pai, trazendo à nossa mente a tua palavra, porque ela é a fonte de sabedoria, nos capacitando, meu Senhor, dando um raciocínio lógico, para que possamos transmitir, meu Deus, com nitidez, inteligência e sabedoria, aquilo que vai edificar os teus servos e as tuas servas. Senhor, meu Deus, meu Pai, também te peço nesse momento que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento de cada um dos teus servos e das tuas servas, para que possam compreender a tua palavra. É que nós pedimos, crendo, confiando a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é a quarta aula do trimestre. Eu quero antes chamar a atenção para a lição 4 dos jovens, é vencendo os obstáculos. Eu vou estar observando aqui, meus irmãos, que a internet parece que de vez em quando está tendo alguma interrupção, ela parando, eu observando, eu dou continuidade para que ninguém perca o raciocínio, correto? E a lição dos adultos, tanto da classe dos irmãos como a classe das irmãs, continuando o assunto, a igreja eleita, que é redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje a lição 4 é a iluminação espiritual do crente. A primeira lição foi carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Segunda, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição 3, eleição e predestinação. E hoje, a iluminação espiritual do crente. A leitura do textuário, meus irmãos, os irmãos acompanham aí, Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, se encontra em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Se você não tem a sua lição aí, abra a sua Bíblia e acompanhe juntamente conosco. Diz assim o versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Apesar de estar junto aqui, mas o espírito de sabedoria e espírito de revelação, é claro que o Espírito Santo de Deus é um só. Mas nós podemos pedir que Deus nos dê, através do seu Espírito, sabedoria
é através do seu Espírito, também revelação. Daqui a pouco eu mostro para os irmãos esse, diria, entre aspas, 7 Espíritos de Deus que agem sobre a terra, que está lá em Isaías capítulo 11, e por isso a terra não é um caos. Isso chama-se a graça comum a todos. Independente de você crente, ser crente na pessoa bendita de Jesus ou não, o homem por si só, ele é mau. Apesar de, em alguns momentos, nós pararmos e falar, como é que fulano fez isso, como é que fulano fez aquilo? Nós não fazemos as mesmas coisas, meus irmãos, não é porque somos bonzinhos, não. É pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da verdade do Espírito Santo que opera em nossas vidas. O homem, infelizmente, ele está solto, está por conta do à toa. E ele é capaz de fazer atrocidades inimagináveis. Mas por que não faz? E por que não são todas essas condições? Aí a graça comum, o Espírito de Deus derramado sobre a terra e que controla o homem, porque se não fosse isso, meus irmãos, a situação da humanidade seria muito pior do que se encontra hoje em dia. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, olha lá, tendo iluminado, aqui é algo muito interessante, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória, e quais as riquezas da glória da sua herança nos céus. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu só quero ler a introdução aqui com os irmãos. Como os irmãos já sabem, eu vou me ater ao assunto da escola dominical, meus irmãos, que é a iluminação espiritual do crente. Mas eu não vou ler a revista da escola dominical em si, acompanhando minuciosamente os tópicos que estão aqui, correto? Mas o tema será esse. Eu tenho uma visão que você tem a obrigação de ler a escola dominical na sua casa durante a semana, e eu como professor, ou os professores de modo geral, ainda muito mais. Ele tem que começar, quando começa a próxima aula minha, domingo que vem? Começa assim que eu termino essa, meus irmãos. Eu já leio o tema e já começo a partir de agora a me preocupar com o assunto da próxima semana. Eu não tenho como escapar disso como professor. E vou matutando, vou pensando, eu vou estudando os assuntos, vou lendo sobre o assunto, vou pedindo direcionamento do Espírito Santo para que eu traga uma aula para você, acrescendo algo além daquilo que você já estudou. A aula é isso, é essa a função. Então, eu não vou me ater aos tópicos da escola dominical. Eu não vou ler a escola dominical com você, correto? Mas eu vou estar no assunto que foi proposto pelo nosso pastor, correto? Só quero ler a introdução com os irmãos. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeiro, ação de graças, que é o capítulo 1, versículo 15 e 16. Oração intercessória, que vai do versículo 17 ao 19. E confissão de louvor e exaltação,
que vai do versículo 20 até o 23. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, que foi a aula da semana passada. Buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Meus irmãos, a primeira pergunta é: o que é iluminação? Se eu tivesse com a minha classe, com os meus irmãos na minha frente, os irmãos que são meus alunos sabem disso. Eu faria essa pergunta para eles e ouviria de cada um deles, que quisesse se manifestar, o seu entendimento sobre iluminação. Mas eu vou dar um panorama, linha geral, dentro de algumas pesquisas que realizei, a visão de um modo geral de iluminação. O ser humano tem buscado por iluminação desde os tempos mais remotos, muitas vezes tateando no escuro da existência. Ele é um ser que se sente perturbado, pois não consegue respostas para os dilemas da vida. Filosofia e religião entram em cena para dar a sua contribuição. Cada um tenta ajudar à sua maneira. E nesse amaranhado, o ser humano se sente cada vez mais perdido. Mas o que é iluminação? Será que é possível atingir um grau mais elevado? Onde buscar uma revelação mais apurada sobre isso? O termo usado para a busca de um novo entendimento ou nova forma de entender o que está ao seu redor. Teoricamente, iluminação é o termo usado para a busca de um novo entendimento ou nova forma de entender o que está ao seu redor. Essa busca acontece porque ele acha insuficiente o entendimento que tem e não satisfaz os seus anseios. O sol é o símbolo da iluminação, representa a evolução humana e o despertar para o conhecimento e aprimoramento espiritual. Ele afugenta as trevas, que é a ignorância, que cercam a vida do ser humano. Dentro da filosofia, a religião como forma, dentro da filosofia e religião como forma de atingir a iluminação. Filosofia, meio racional. A ferramenta é a ciência. Na religião, é o meio espiritual. A ferramenta é a Bíblia. Filosofia. A iluminação está dentro do homem, pois ele é o centro do universo. Isso segundo a filosofia. A ferramenta usada é, como eu disse para você, a ciência. A razão, a ciência, é a iluminação. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, de um modo geral, bem rapidamente, a visão da iluminação. No século XVIII, o iluminismo chamou para si todo o crédito por levar o homem a sair das trevas. Esse século é chamado o século das luzes, pois o pensamento iluminista tinha o propósito de iluminar, abre parênteses, iluminismo igual a luz, correto? Fecha parênteses. As trevas que se encontrava na sociedade. Pelo iluminismo, o homem era o centro e atingia a iluminação, somente pela razão, abre parênteses, usando a ciência, fecha parênteses, e não por fé. Olha o grande erro aí. Desta forma, não há espaço para Deus. Se você está na razão e na ciência, você consegue atingir um grau de sabedoria para compreender as coisas da vida. Nesse ponto de vista, não há espaço para Deus.
Mas será que uma iluminação somente pela razão consegue levar o homem a ter uma iluminação verdadeira? Será que podemos tirar Deus da equação e mesmo assim conseguir um resultado que não seja ilusório? Começou a se usar também a religião para ter iluminação. E algumas religiões, ou se você for analisar a fundo as religiões, que excluem Jesus Cristo, existe uma fonte, entre parênteses, de iluminação, abre aspas, que chama-se Lúcifer, que passa a ser a fonte do conhecimento. Eu não sei como você pode ver isso, pode querer entender o que eu estou te dizendo, mas me desculpe, eu sou exclusivista. A única fé que não está fermentada pelo satanismo é a fé que procede da pessoa bendita de Jesus Cristo. É a fé que passa pelo Calvário, que passa pela cruz. Reconhece que é pecador, confessa os seus pecados, há uma conversão, uma mudança do rumo de vida, permite o Espírito Santo entrar na tua vida, faz uma regeneração, um trabalho de santificação, primeiro posicional, depois progressivo e futuramente definitivo. Neste âmbito, nesta fé, não tem o satanismo, não tem o engano. Ainda por mais que ele tente entrar, aí vem o segredo. O Espírito Santo te conduz em toda a verdade. De modo contrário, todas as religiões estão impregnadas de satanismo. Só para você entender. Lúcifer como fonte de conhecimento. Se para você é chocante, ou seja, para nós da igreja é chocante saber disso, para algumas pessoas, Lúcifer é aquele que veio trazer a iluminação. Por quê? Qual é o significado de Lúcifer? Do hebraico, El, significa brilho. Do latim, lucem-ferre, portador de luz. Olha aí, ó. Olha o engano aí. Por seu nome está associado a luz e brilho, ele é invocado para atingir iluminação. Enquanto Deus é considerado como impedimento para que o homem tenha os olhos abertos, esta suposição de Lúcifer que traz iluminação baseia-se na passagem bíblica de Gênesis, no Jardim do Éden, onde a serpente abre os olhos do homem e da mulher para que atinjam o conhecimento. Olha o engano aí, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu posso ter 10 faculdades. Eu posso ser um poliglota. Eu posso ter conhecimento sobre as coisas celestiais, abre aspas, o que eu me digo. Eu posso ter conhecimento sobre as coisas que estão ao meu redor e dissertar com a perspicácia, com a sabedoria profunda. Mas eu lhe garanto uma coisa, esse conhecimento não é suficiente para me trazer paz, para me trazer segurança e para me dar garantia de futuro, de maneira nenhuma. A única coisa que traz segurança, paz e garantia no futuro é através do conhecimento de Jesus Cristo. Então, a iluminação é o ato e efeito de iluminar, correto? De iluminamento. É a técnica de iluminar um ambiente com luz suficiente para se ter clareza do ambiente. Isso é iluminação. Só que precisamos saber também, meus irmãos, o que é escuridão.
Porque apesar de todo esse conhecimento que eu citei para você, como ele possa ter, ele permanece na escuridão. Como sim? Ele ainda vai permanecer na escuridão. O que é escuridão? É a qualidade do que é escuro, negrume, é a ausência total de luz. Deixa eu me dizer uma coisa para você aqui. Se você não tiver reconhecido Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tiver deixado o Espírito Santo penetrar em tua vida, não tiver renunciado às coisas que faz bem à sua carne, mas que lhe matam espiritualmente, vou te dizer uma coisa, você permanece em trevas. Não tem luz, escuridão total. Gênesis, abra sua Bíblia aí. Capítulo 1. Acompanha aí, abra a Bíblia, tá bom? Não fique acreditando no que eu estou falando, não, que eu posso errar, viu? Faça que nem os bereanos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que se tornaram mais excelentes. Sabe por quê? Porque nada mais, nada menos que Paulo estava dando instrução, estava ensinando. E você sabe o que eles faziam? Conferiam para ver se era realmente assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Primeira dedução que você faz aqui: a terra era sem forma, estava totalmente vazia. Era um caos total, escuridão total. E disse Deus: haja luz. Só para você, é escola dominical, você tem que ter conhecimento desses detalhes importantes, tá bom? Essa luz aqui do versículo 3 não se refere à luz fornecida pelo sol durante o dia ou pela lua durante a noite. Segundo o comentário The Higher Study Bible, eu gosto de citar, apesar de eu saber disso, mas eu gosto de citar a fonte. Essa luz de Gênesis 23 não é o sol que foi criado no quarto dia, tá bom? Então, quando foi criado o sol, já tinha luz. Está lá no Gênesis capítulo 1, versículo 16. Quando o sol foi criado, já tinha luz. Aqui, ó, quando Deus determinou que houvesse luz no versículo 3. Mas deu uma fonte fixa de luz fora da terra. E é em referência a esta luz que a terra, ao girar, rotação, passa por um ciclo que chamamos de dia e noite. Vou provar para você que você possivelmente esteja, apesar de pensar que está em luz, você está em trevas. E só existe um meio de você sair dessas trevas que você anda e passar a ter luz. Mas que trevas que eu ando? Talvez você esteja lutando para resolver um problema familiar e não tenha conseguido de maneira nenhuma. A situação familiar, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seus filhos, possivelmente só está indo de mal a pior. Talvez até nos teus negócios você esteja desesperado, preocupado com o amanhã. Talvez essa seja a grande situação de parte da humanidade no Brasil, São Paulo, de um modo geral, as famílias. Dado ao caos que estamos passando, isso está te trazendo uma tremenda escuridão na tua vida. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade. Talvez você esteja passando por um momento de conflitos interiores com você mesmo. Está em trevas, isso é escuridão. E você não consegue ver uma luz. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João,
Eu observei depois no vídeo, e na semana passada foi cortado essa parte que eu falei, porque houve um problema de internet. Não existe evangelho de Mateus, não existe evangelho de Marcos, não existe evangelho de Lucas, o evangelho de João. O evangelho é de um só. As boas novas sobre Jesus. Segundo escreveu o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João. Então nós vamos ler, segundo escreveu o apóstolo João 1:4. Diz assim, ó. Está precisando de luz? Abre o teu coração. Tem um hino que diz, deixa penetrar a luz. Aleluia. Deixa penetrar a luz. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Vamos continuar. Possivelmente eu volte nesse versículo daqui a pouco, tá bom? Glória a Deus. Eu disse para você, quando eu li ali Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que a terra era sem forma e vazia. Elas sobre a terra. O homem sem Deus, por mais que você tente o tempo, por mais que você procure lazer, por mais que você ativa, por mais que você procure estar cercado de amigos, por mais que você procure meios de diversão, a tua vida está igual a esse princípio aqui. Digo com toda a convicção e certeza absoluta. Ela está vazia e em trevas. Essa é a situação do homem sem Deus. Mateus capítulo 15, versículo 14, só para você ver a referência do que eu estou dizendo para você. Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia aí, não fique acreditando no que eu estou falando não, viu? Confira aí. Talvez você pense que você está com um amigo teu, né? Ou está com alguém do teu lado, te guiando, te dirigindo, ou às vezes até pensando que ele quer o melhor para você. Lendo engano. Se ele não tiver luz, tenho convicção e certeza absoluta que ele não está te guiando para o caminho certo. Mateus 15, 14. Deixa-os. São cegos. Guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no abismo. Não tem para onde correr. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim. Já vou te dar a fonte, tá bom? Como fazer para ter essa luz? Isaías capítulo 9 e o versículo 2 é bem conhecido da igreja, mas eu quero ler. Porque, meus irmãos, é ainda mais uma live, possivelmente até não estejam assistindo agora, mas eu tenho observado e diversas pessoas que não são crentes, amigos meus, têm depois do decorrer da semana assistido essas aulas, e eu me preocupo com essas vidas. Então, o maior objetivo, meus irmãos, é indicar o caminho que tem a verdadeira luz para essas pessoas.
Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sorte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia! 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim, vamos ler a Bíblia, podia citar de qual maneira, abra sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 1, versículo 5, só mais esse versículo aqui, diz assim, primeira epístola de João, agora não é o Evangelho, tá bom? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vós anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nenhuma. Que é fornecida por Lúcifer, em muitas religiões, não é luz. O único que tem luz mais acessível é o nosso. Onde aprendemos sobre a iluminação para nossas vidas. É óbvio que é na palavra de Deus. Só que antes eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Um detalhe muito importante. Abra sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 6. Só um minutinho só, deixa eu só me organizar aqui, que eu fiz montei um escritório aqui meio apertado, e às vezes eu fico... Mas o que eu devo fazer, pronto, o que eu devo fazer para que eu tenha, isso, perfeitamente, conhecimento dessa luz, como eu devo fazer e aonde eu posso ter certeza absoluta que eu estou caminhando na luz como ele na luz está. Só existe um meio de você ter a verdadeira iluminação espiritual. A iluminação espiritual do crente significa: eu estou em trevas, a pessoa está em trevas, como eu antes já coloquei para você aqui. Ele está andando segundo os seus conceitos, ele está andando segundo aquilo que aparentemente lhe dá uma determinada segurança. Ele está seguro, entre aspas, porque ele tem uma boa formação, isso não é ruim. Ele tem um ótimo emprego, graças a Deus por isso. E possivelmente está bem estabilizado na sua família. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente para te trazer segurança. Todo homem, ele possui dentro dele um vazio. Por mais que ele tente preencher esse vazio, sem a palavra de Deus, sem a verdadeira iluminação, ele não consegue de maneira nenhuma preencher esse vazio. A iluminação espiritual do crente significa ligar a luz do entendimento. Uma determinada feita, Jesus Cristo falando
sobre as coisas materiais, sobre as coisas físicas, sobre as coisas que o homem se preocupa, como o dinheiro, em Mateus capítulo 6, versículo 22 diz assim, ó, olha, preste bem atenção, Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus falando, são os olhos a lâmpada do corpo, olha aqui, ó, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Que coisa maravilhosa, hein? Olha, o que traz clareza, o que alumia o teu corpo, são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, que coisa maravilhosa, né? Todo o teu corpo é luminoso, todo o teu corpo tem luz. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Princípio da palavra de Deus. O que alumia o teu corpo são os teus olhos. Eu não vou responder isso. É você que tem que responder para você mesmo. Você passa a maior parte do teu tempo com seus olhos onde? Essa pergunta, meus irmãos, é para o não crente e para o crente também, meus irmãos, para mim também. A luz que há em mim procede de uma fonte. É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou inventando não, meus irmãos. São os teus olhos. Você vive aonde? Com seus olhos. Para onde os teus olhos andam voltados? Os meus olhos andam voltados para os governos. Os meus olhos estão postos na esperança fornecida pelos governantes. Meus olhos estão postos na segurança oferecida pelo meu emprego. Os meus olhos estão postos na segurança da minha família. Os meus olhos estão postos na segurança do meu vigor físico. Os meus olhos estão postos ao meu redor das pessoas, dos amigos que me cercam. É você quem vai responder. Os meus olhos estão postos na palavra de Deus. Meu irmão, quem tem que responder isso é cada um de nós. Sou eu e é você. Nós temos os nossos afazeres, meus irmãos, dia a dia. Nós temos as nossas preocupações no dia a dia. Temos que sair para trabalhar, para buscar o pão cotidiano, para o meu sustento, para o sustento da minha família, para ajudar na manutenção da obra do Senhor. Estou envolvido dia a dia, meus irmãos, com as preocupações que são inerentes ao ser humano. Durante o dia, meus irmãos, eu tenho que fazer um café da manhã, um almoço e o jantar, porque eu preciso manter o meu corpo físico. Mas espiritualmente,
Você está preocupado com alimento espiritual? Para o sustento espiritual, para o teu sustento espiritual? Você está preocupado com aquilo que traz luz para o teu interior? Eu disse para você, eu afirmo, só existe um lugar, meus irmãos, que tem luz para mim e para você. Abra sua Bíblia aí, Salmo. Salmo é o livro de cânticos da nação de Israel. Então não tem capítulo, isso é escola dominical, tá bom? Muitos já sabem disso, mas como é escola dominical, eu tenho pessoas que são novos convertidos, eu tenho pessoas que também não são crentes, talvez imagine isso, mas Salmos não tem capítulos, Salmos é livro de cântico de Israel. Então, ele tem número, correto? Então, Salmo 119, versículo 105, que é bem conhecido pela Igreja do Senhor. É o texto áureo de muitos irmãos. Diz assim, ó. Está andando por onde? É a pergunta que eu te faço. Teus pés têm te conduzido aonde? O que pode trazer clareza no teu caminho? Só existe o meio. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu e você sabemos por onde estamos andando. E possivelmente até estejamos andando por caminhos tenebrosos, por caminhos inseguros. Mas você quer um meio certo, uma direção certa para o teu caminho, para o teu andar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Está aqui, ó. A Bíblia Sagrada. E luz para os meus caminhos. Quer que a tua luz continue brilhando? Mesmo Salmo 18. Versículo 28. Quer que a tua luz continue brilhando? Diz assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Tem trevas? Se pegue a fonte de luz. Se pegue a quem pode te guiar com segurança. Quer continuar em luz? Mesmo Salmo 119. Salmo 119, versículo 130. Está precisando de uma revelação? Não fique buscando à tarde, amanhã. Tudo bem, se você puder ir, vá. Não estou proibindo você de fazer isso. Mas não saia desesperado aqui, ali e acolá para buscar uma revelação. Todo dia eu quero uma revelação, que é isso? Isso mostra que você está inseguro. Aí, ó, 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras. Que coisa maravilhosa, né? Esclarece e dê entendimento aos simples. Quer sobrepujar os teus mestres? Aleluia! Oh, maravilha! Isso aqui não é para você sair batendo no peito, disputando, ou numa concorrência desenfreada. Não, esquece isso. Quer ter entendimento? Quer sobrepujar os teus mestres? 119, 98 e 99 diz assim:
Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Está faltando estratégia. O teu inimigo está conseguindo te cercar de todos os lados. Você está buscando fonte de conhecimento, de luz aonde? Se alimente com a palavra de Deus da forma que você alimente o seu corpo físico. Procure dia a dia, reserve no mínimo 30 minutos por dia para alimentar-se espiritualmente, para iluminar o teu corpo com a palavra de Deus. E Deus vai te dar estratégia para você vencer os teus inimigos. Às vezes imaginamos que esses inimigos são só físicos. Pessoas, não! A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Quer estratégia? De novo! Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Já estou encerrando, meus irmãos. Eu sempre me preocupo e o tempo dá. O estudo regular da palavra de Deus dá direção e compreensão nas questões da vida. O método da iluminação de Deus é o ponto de partida para todos nós. Voltar de novo. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Vai lá, capítulo 1, para a gente encerrar. Estou de novo voltando a Gênesis 1 e 1 praticamente, porque é assim que começa o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 1, versículo 1. No princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, parafraseando esse versículo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Outra forma de ler esse versículo. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus, versículo 2. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Está precisando de luz na tua vida? Se volte para Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Eu tenho certeza absoluta que as trevas serão dissipadas da sua vida. Você, permitindo a luz, deixa penetrar a luz. Deixando Jesus Cristo penetrar na tua vida. Você será uma nova criatura. Vamos passar por dificuldades. Vamos continuar passando por lutas. Mas eu tenho convicção e certeza absoluta de uma coisa. Não faltará a luz do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque Ele vai te conduzir em toda a verdade. Ele nos conduz em toda a verdade. Aí, vem para João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não como alguns querem por aí, que trabalham com meias verdades. A verdade absoluta está aqui, ó. A Bíblia Sagrada.
é viver. É a nossa regra prática de fé. Quer luz para os teus caminhos? Está aqui na palavra de Deus. Tenho convicção e certeza absoluta que se você tiver Jesus na tua vida, tiver desejo de buscar o conhecimento verdadeiro que está aqui, ó, não haverá trevas nenhuma na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus te conduzirá em toda a luz. Oremos. Altíssimo Deus e glorioso Pai que estás nos céus, no nome da pessoa santa de Jesus Cristo, teu Filho amado, queremos te agradecer, ó Pai Celestial, por esses momentos que estivemos juntos, meditando na tua palavra. Deus de poder, pedimos que o teu Espírito Santo opere na vida daqueles que têm ouvido, Senhor meu Deus, meu Pai. Ó Pai Celestial, que possam, Rei da Glória, crer na tua palavra e possam, Senhor meu Deus, meu Pai, ter luz para o seu caminho. Dissipa as trevas, Senhor meu Deus, meu Pai. Abre porta, dá entendimento segundo a tua palavra, estratégia para que possam vencer e superar as astutas ciladas do inimigo. Deus Santo, Fiel, Justo e Poderoso, em nome de Jesus Cristo nós pedimos, trabalha na vida daqueles que ainda não te aceitaram como o Salvador, ó Pai Celestial. Dá a eles o desejo de ser iluminado pela luz gloriosa do teu Santo Espírito. Dá-nos um dia de paz, visita os doentes, Senhor meu Deus, meu Pai, os missionários que estão em países longínquos, meu Deus, deixando as suas famílias, meu Pai, em lugares distantes, Rei da Glória, por amor à tua palavra, para levar luz em lugares tenebrosos e países totalitários com risco da sua vida. Deus poderoso, traz luz à nossa nação, traz luz às nossas autoridades, traz luz aos nossos governantes, Rei da Glória, e que possam viver, Senhor meu Deus, meu Pai, sobre a égide da tua palavra, sobre a verdade da tua palavra, não como slogan, Senhor meu Deus, meu Pai, mas vivendo a verdade que ensina a tua palavra, e com certeza absoluta teremos sucesso naquilo que viemos fazer. É o que nós pedimos, confiando, crendo, em nome de Jesus. Amém.